Já estamos chegando, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês e ter a companhia de vocês que é tão valorosa para todos nós. Hoje o programa está informativo e principalmente leve, com bom humor para todos vocês. Vamos falar de saúde, vamos falar dos cuidados com a pele, principalmente nesse momento, onde nós estamos entrando no inverno praticamente e também o clima no estado de Goiás e em todo o centro-oeste fica muito seco. Quais são os cuidados que nós devemos ter com a pele? É muito importante nós ficarmos atentos à nossa saúde de uma forma geral e não ficarmos só focados nas questões respiratórias, tá bom? No nosso quadro Espaço Pet, nós vamos falar de alergia nos nossos animais de estimação. Você sabia que gato pode ter alergia e cachorro também? Isso é muito sério. Às vezes nós observamos alguns sintomas e nos confundimos com esses sintomas e podemos levar o cachorro ou até o gato à morte. Isso é muito sério. Hoje nós vamos conversar com a doutora Luciana Fonseca a esse respeito. E falando de saúde, vamos também falar do bom funcionamento do intestino, o segundo cérebro, que é tão importante para todo o organismo e também para a nossa saúde emocional. Vamos ter nosso quadro Arte e Cultura, muita alegria, vamos ter descontração, vamos ter sucesso, vamos falar de sorrisos. Falar de sorrisos, isso mesmo. Você sabia que para você ficar alegre, feliz, sorrindo, você tem que estudar como é esse mecanismo? Como assim estudar como sorrir? Fiquem atentos conosco hoje no programa Mega Profissionais, que nós vamos aprender as grandes fases do humor, como construir um bom humor. Inicio o programa hoje deixando uma mensagem para vocês ficarem atentos, meditar. Muita gente tem nos reclamado, né? Muita gente tem principalmente mandado para mim algumas mensagens no direct lá no nosso Instagram, falando, nossa, esse momento de quarentena está tão difícil, né? As pessoas com quem eu achava que podia contar, não estou podendo contar. Vamos aprender com esse momento o seguinte: a riqueza traz amigos, a pobreza o seleciona. Vamos pensar a respeito? Nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Você sabia que também os animais, cachorro e gato, podem ter alergia? Isso mesmo, semelhante ao dos humanos. Inclusive podem ter coceira, vermelhidão, perda de pelo e outros sintomas. Quem vai falar conosco agora sobre esse assunto, nosso quadro Espaço Pet, a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. É verdade isso mesmo? O cão e o gato podem realmente desenvolver esses sintomas? Sim, mais comum nos cães do que nos gatos, tá? Cada vez mais eles têm tido mais problemas de processos alérgicos, seja respiratório ou a nível de pele, tá? Normalmente em cães ou gatos aparece a partir dos 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade. A gente tem que entender que às vezes são coisas porque o proprietário fala assim, mas eu sempre usei o mesmo produto nele. Normalmente o animal ele desenvolve um processo alérgico a uma substância que ele sempre teve contato. E um belo dia ele resolveu produzir anticorpo contra aquilo. É mais ou menos igual o humano também, quando tem um gatilho. Sim, come camarão a vida toda e um dia comeu e passou mal, né? Então, mais ou menos a mesma coisa que acontece com eles. Eles têm que ter tido contato com aquilo outras vezes, numa segunda, terceira vez que vai ter o contato, pode já desenvolver ou pode ser que desenvolva daqui a 5 anos. Mas o mais comum é nesse tempo do segundo ou terceiro ano de vida. Tem raças que são mais predispostas, né?
Os Shih Tzus, por exemplo, os Yorkshires, os Malteses, eles têm mais probabilidade de ter processos alérgicos, né, do que outras raças. Tanto de pele como respiratório? Sim, ambos. Principalmente Shih Tzu, respiratório e pele, tem os dois, inclusive. E aí é muito comum aquele cliente que chega, né, liga ou corre na clínica, que tá com os olhos todos inchados, o rosto inchado, faz pequenos inchaços arredondados pelo corpo, né? Às vezes a vulva, né, a pererequinha dela aumenta, fica bem inchada, as patinhas incham. Vermelho, fica vermelho. Pode ficar vermelho e pode não ficar. Mas isso é desencadeado por quê? Alimentação, shampoo? Várias coisas. Pode ser qualquer coisa que mexer com o sistema imunológico, né? Então, vamos supor, banhosa, os shampoos branqueadores, esses shampoos que tendem a tornar o pelo mais preto, o pelo mais branco, os que não são neutros poderiam dar com mais frequência, então shampoos de baixa qualidade poderiam dar, principalmente irritação nos olhos. Por isso, alimentação, quando o animal toma banho, às vezes ele fica coçando os olhos. Incomodado, pode. E às vezes é o shampoo pode... que nem é usado nele, é usado no cachorrinho do lado. Porque você manda o seu hipoalergênico, mas aí o do amiguinho do lado lá, ele não usou o hipoalergênico. Porque, na verdade, os cheiros são o quê? São microgotículas aspergidas no ar. E aí, só aquilo ali entrando em contato com o olho dele, ele chega em casa com o olho inchado, né? Insetos poderiam picar, produtos de limpeza, pulga e carrapato, alimentar. Então, assim, às vezes ele sempre comeu proteína bovina, de repente ele começou a desenvolver problema de proteína bovina, bifinho, ossinho, petiscos, a grama, hoje em dia é muito comum eles terem a grama. Então, qual que é a nossa dificuldade, né? Quando o cão ele chega que a gente sabe que tem um processo alérgico, provavelmente o veterinário ele vai tentar parar o processo alérgico. Sim, mesmo, porque pode evoluir. Pode evoluir. Então, ele vai tentar parar... Parar de respirar também? Pode. Eu tive um paciente nosso que o proprietário me ligou, que ele estava com uma tosse à noite. E essa tosse é muito comum fazer em traqueite. É um poodlezinho. E era 9 horas da noite, ele me mandou o vídeo, eu falei, deve ser só uma traqueitezinha. Mas eu pensei assim, nossa, 9 horas, vou pedir para ele levar na clínica para eu examinar, porque né, vai que ele tosse a madrugada inteira e eu vou ter que acabar indo de madrugada. Foi a sorte dele, porque a hora que ele chegou na clínica, esse cachorro já estava em parada respiratória. Misericórdia. Ele saiu para um passeio, voltou, e ele voltou com uma tosse. E já estava fechando a glote. Na verdade, essa tosse era um edema de glote. Esse cão teve que ser feito adrenalina. E ele fez 2 vezes, inclusive, isso já, ao longo da vida dele. Então, vai saber o que na rua... Pois é, fez 2 vezes ao longo da vida. Então, aí já tem uma predisposição, Sim. Aí já tem que ficar mais atento, Tem, né? ele já tem uma medicação em casa, quando acontece, ele dá a medicação e corre pro veterinário. E então, mesmo assim tem que correr pro veterinário. Tem que correr, porque pode fazer uma parada cardiorrespiratória dentro do carro. E isso não é incomum. Vacinação pode? Pode. Vacinação pode acontecer de ter tem reação alérgica. Pra Sim. essa alergia? Sim, é difícil chegar numa reação anafilática, que é um grau mais grave, é muito raro. Até hoje, em 16 anos de formada, eu acho que eu tive 3 episódios de choque anafilático, né, em atendimento. É muito raro, mas pode acontecer de evoluir para uma anafilaxia. O IQ, que é um quadro de choque grave, esse dificilmente ele é salvo. É bem difícil. As pessoas que não dão banho em banhosa, né, podem usar esse shampoo hipoalergênico, um neutro de boa qualidade. Pode dar banho, evitar shampoos de gente, né? Então, e aqueles shampoos antipulgas? Também. Porque todos eles têm substância irritativa, né? São substâncias tóxicas que entram na circulação. E aí poderia desenvolver algum problema. Quando a gente vai no veterinário com animal, quando vocês vão ao veterinário com animal com alergia, a primeira coisa que o veterinário vai tentar fazer é tentar descobrir após o quê? Foi depois de um passeio, porque na maioria das vezes eles não chegam nessa reação alérgica assim, inchado. Doutor, ele acabou de inchar. Na maioria das vezes ele já está há algum tempo se coçando. E isso é que é o grande problema, porque aí você identificar ao longo de 15 dias o que entrou em contato com a vida dele. Pode ser uma obra na casa dele, uma obra no vizinho, um produto que foi usado na grama do vizinho, que por aspersão entrou no seu quintal. Então, assim, quando a gente consegue descobrir, ótimo, você tirou a causa, vamos supor. Foi um produto que usaram no condomínio e aí pulverizou e o meu cachorro teve reação alérgica, então tratamos, ele não teve mais contato com o produto. Provavelmente ele vai ficar bem e não vai desenvolver de novo. O grande problema é que na maioria das vezes a gente não consegue dar um diagnóstico correto do que causou. Então vamos supor que seja algum produto de limpeza na casa que você sempre usou.
e ele resolveu desenvolver processo alérgico. Não é igual humanos que tem aquele processo de você investigar. O teste alérgico. Nós temos teste alérgico, coleta-se o sangue, manda para o laboratório. Certo. O problema são os custos, porque são exames caros, né? E às vezes quando a gente faz, dá alérgico de 35, dá alérgico a 15. Nossa. E aí muitas das vezes são ácaros domésticos. Como é que você tira ácaro doméstico da casa do proprietário? Grama. Aí o cliente faz, eu já tive um cliente que ele fez uma grama linda pro labrador dele, um quintal enorme. Aí quando fez o teste alérgico, era alérgico à grama. Aí como é que você fala? Ele se acimentou. Acimentou a casa inteira. É igual. Mas eu não acimentei por causa da alergia, não. Porque ela realmente cavucava. Destruía. Eu mandei pra cimento e tudo. Foi difícil convencer ele. Acho que de tanto que ele gastou com o tratamento, né? E aí é muito complicado, porque às vezes a gente não consegue tirar tudo da vida dele. A gente vê o que dá pra tirar. E aí existem medicamentos, né, que mantêm sob controle. Mas, por exemplo, o uso de corticoide, que seria o mais comum, existem efeitos colaterais. Uma coisa que é importante falar é o seguinte: nós pegamos muitos animais que teve ou tem crises alérgicas e que o proprietário entende assim: eu dou o corticoide e ele para. Então, toda vez que ele tem alergia, eu dou corticoide. Eu dou uns 10 dias, doutor, e ele fica ótimo. Nossa, faz mal demais. O problema do corticoide é que, além dele fazer mal pro estômago, porque ele é um anti-inflamatório, porque a pessoa entende que é um antialérgico. Só um antialérgico. Ele pode desenvolver insuficiência renal, cardiopatias, inclusive animais cardiopatas podem piorar. E existe uma glândula que é a adrenal. Ela produz cortisol naturalmente pelo nosso organismo, produz um corticoide. Quando eu dou pro animal, o que a glândula dele entende? Eu tô recebendo, eu vou parar de produzir. Quando eu faço muito tempo, o que a glândula entende? Eu parei de receber, mas não vou produzir mais não. Então, quando o veterinário faz por uso prolongado, existe um desmame. Para que o organismo entenda assim: nossa, tá diminuindo, então eu tenho que voltar a produzir. Porque senão ele vai desenvolver uma doença que é extremamente agressiva, que é o hiperadreno ou hipoadrenocorticismo, que é uma doença grave que mata. Então, é muito comum um cliente, e eu brigo com o cliente mesmo, eu falo: não dá o corticoide, a gente só dá em último caso. É uma emergência, por exemplo. Uma emergência. Né? Porque é uma carta na manga que eu guardo. Porque na maioria das vezes ele já vem tomando corticoide há muito tempo. E lembrar que corticoide em excesso, ele é imunossupressor. Então, se eu estou lidando com uma doença que já tem normalmente infecção bacteriana, fúngica, porque o animal se coça, ele contamina a pele. E aí usa um remédio que abaixa a imunidade dele mais, eu posso ter um efeito contrário. Em vez de eu desinflamar a minha pele, eu vou piorar a infecção ali, entendeu? É semelhante ao antibiótico também, né, doutora? Não pode usar de forma discriminatória. Exatamente. Então, assim, sempre levar num colega veterinário, sempre. Porque ele vai poder diferenciar se é alergia, se é atopia. A gente já conversou sobre a atopia, que é um problema de pele muito parecido, que também tem a ver com algumas raças, mas que tem um tratamento, tem, né, ao resto da vida, mas tem tratamento. Mas não pode eu sempre fico muito preocupado com a qualidade de vida do animal. Muita gente, igual a gente está citando de um exame que relativamente é mais caro, Sim. né? E as pessoas ficam um pouco receosas em fazer o exame, mas o animal está sofrendo. Exatamente. Porque quem tem alergia, acredito eu, né, que vai sofrer, porque e tem o que ficar custo, coçando. E o custo de você manter um animal alérgico, fazendo antibiótico, fazendo tudo, é caro, né? Então, se você conseguir resolver o problema do animal logo, eu falo assim, às vezes ao longo de um ano, dava para pagar 4, 5 exames desse, entendeu? Então, normalmente a gente propõe o proprietário para não, doutora, vamos tentar tirar? Vamos. Aí a gente troca a ração, troca o produto de limpeza, troca o produto do banho e tosa. Pode ser que acerte? Pode ser que acerte. Pode ser que não, que ele continua se coçando, entendeu? Aí não tem jeito, aí você vai ter que estar sempre investigando. E aí a hora que às vezes o teste, às vezes não, o teste alérgico ele vai nos ajudar muito, né? Preocupado também, mas com a qualidade do animal. E lembrando que os problemas respiratórios acontecem, animais com bronquite, pneumonia recidivante, toda hora ele tá com bronquite. Eu tenho uma cliente e pior que é isso mesmo, ela fala que o cachorro dela tem alergia ao pelo do outro cachorro dela, porque ele fica ótimo. Toda vez que tem que tosar o outro cachorro e a pessoa vai na casa dela para tosar, né, o animal. Toda vez que tosa, se os dois estiverem juntos, ele inala o pelo do outro e começa a desenvolver bronquite, pneumonia. Será que é isso mesmo? Não tem a ver com nenhum produto utilizado ali? Acho que não, porque é o mesmo usado nos dois. Mas eu acho que o pelo, na hora que entra na via respiratória, ele se torna um corpo estranho. Entendeu? E aí entram vários pelinhos, né? Pelas vias respiratórias.
Quando só tá os dois brincando, talvez não caia muito pelo. Então, por coincidência ou não, toda vez que o cachorro dela desenvolve um problema alérgico respiratório, foi seguida a tosa do outro. Então, o que ela aprendeu? Quando cuida de um primeiro, quando vai o outro que vai tosar, tira totalmente da casa, faz nele, limpa tudo e solta o outro. Aí não tem problema nenhum. Ainda bem que ela descobriu, né? Depois de muito tempo. Pois É a dificuldade da gente descobrir, né? É ruim por causa disso. Eu fico preocupado, muito preocupado com o animal. Verdade. Eu acho que para mim é em primeiro lugar. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e vamos falar agora da saúde do nosso intestino, que é considerado o segundo cérebro. Nós já falamos isso aqui algumas vezes e isso é importante nós repetirmos. Por quê? Pela nossa saúde do corpo inteiro, gente. A saúde do indivíduo, do ser humano. Nós temos sim que ficar atentos aos sinais do nosso intestino. Aliás, semana passada nós falamos aqui no programa, falando sobre a incontinência fecal. E se você perdeu o programa, é muito simples, é muito fácil. Fique atento no nosso Instagram, lá no IGTV, nós subimos todas as matérias em detalhes para vocês. Claro que ali vai os melhores momentos, né, das entrevistas. Mas na semana passada nós falamos sobre incontinência fecal com o nosso colaborador, Dr. Marcos Tavares. No finalzinho da entrevista, eu tive algumas dúvidas pessoais, que é com relação ao funcionamento do intestino. E se a incontinência fecal estava ligada diretamente ao esfíncter, que é uma associação rápida que nós fazemos quando falamos desse assunto especificamente falando, né? E aí eu pedi para o doutor me explicar melhor sobre esse funcionamento. Ele começou a explicar, nosso tempo infelizmente estava já se esgotando, mas eu pedi que ele retornasse e ele, claro, gentilmente retornou aos nossos estúdios. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Tudo bom, Simão. Mais uma vez. Naquele momento nós começamos a falar sobre o funcionamento do intestino, nos quais muitas pessoas são leigas e me colocam primeiro na fila. Porque a informação que nós temos ainda é muito pouca, né? A questão da incontinência fecal, que nós falamos na semana passada, eu perguntei para o senhor, está ligado diretamente ao mau funcionamento do esfíncter ou alguma doença ali? O senhor falou, não necessariamente. Nossa, nem sempre, né? Nem sempre. Você pode ter uma doença no esfíncter, tanto no interno quanto no externo, mas você pode ter alguma inflamação, alguma doença no reto que pode afetar a incontinência fecal. Tem situações, tem pacientes, por exemplo, pacientes com doença de Chagas, por exemplo, eles fazem muito fecaloma. E o fecaloma é uma causa de incontinência fecal. O que é o fecaloma? O fecaloma é um acúmulo de fezes dentro do reto. Então, assim, quando a gente fala de incontinência fecal, é normal a gente associar a uma lesão de esfíncter, a um problema de esfíncter, uma baixa contratilidade do esfíncter interno, principalmente, sim, que é o principal responsável pela continência ao esfíncter interno. O externo tem uma função não tão forte quanto o interno, e o plexo hemorroidário, os coxins hemorroidários também tem uma função também na continência. A gente até parou a entrevista no momento que eu falava sobre o plexo hemorroidário. Na verdade, nós concluímos ali rapidamente por causa do tempo, não é isso? Porque a gente ficaria falando... Agora, o complexo hemorroidário, que nós entendemos como uma doença. Quando nós falamos hemorroida, é uma doença. Não é. O plexo hemorroidário é o quê? São vasos hemorroidários, a gente chama de coxins hemorroidários, são em 3, um número, a quantidade, esses coxins ficam no canal anal e são responsáveis pela ajuda na continência. Quando esse coxim ele é sustentado por músculos e ligamentos, quando esse coxim ele aumenta de tamanho, mas tem vários fatores por trás que fazem isso acontecer. Quando esse coxim ele aumenta de tamanho e o músculo que sustenta ele
fica hipotônico, fica fraco, esse coxim começa a aparecer, você começa a perceber que tem uma coisa diferente no seu ânus. Isso é a doença hemorroidária. Então, o fato de você ter esse coxim, ele é fisiológico, ele é normal, todos nós temos, todo mundo tem. Agora, quando esse coxim ele aumenta de tamanho, ele cai, ele começa a sair, fazer um prolapso, aí você passa a ter a doença hemorroidária. E aí, esse coxim, ele é responsável pela... 10% da nossa continência é dado por esse coxim. Quando você opera a doença hemorroidária, se a pessoa for muito idosa, essa pessoa no início, no pós-operatório, por algum tempo, assim, algumas semanas, ele pode ter uma incontinência fecal, mas normalmente essa incontinência é transitória. Normalmente. Pois é, isso que eu ia perguntar. A questão desse coxim, que é a primeira vez que eu ouço esse termo, tá? Não estou familiarizado com esse termo. Mas essa questão desse coxim que o senhor fala, que tem esse relaxamento da musculatura, não é isso? Pelo pouco que eu entendi. Aí tem a saída pelo ânus. Isso é a doença hemorroidária. Por que ele sai? Por que ele tem essa inflamação? Isso está ligado à idade? Não. Na verdade, nem idade, nem inflamação. Na verdade, o coxim, ele fica ancorado, ele fica preso no canal anal, dentro do canal anal. Pelo aumento de tamanho dele e pela perda da sustentação, ele não fica mais sustentado por causa do peso e por causa da fraqueza da musculatura. Que existe um músculo responsável pela sustentação desse coxim na parede do canal anal. Sim. A partir do momento que esse músculo, que não é o esfíncter, que nada disso, a partir do momento que esse músculo ele fica fraco, esse coxim, como ele cresceu, ele sai. A tendência é o quê? É ele fazer o movimento, é ele sair durante o ato evacuatório. Qualquer pressão que você exerça para evacuar, as fezes vão sair e o coxim que está parcialmente solto ali, ele vai querer sair junto com as fezes, só que não sai. Então esse movimento de saída sai, mas volta, porque ele não sai totalmente, porque é um vaso, é um plexo de vasos. Então esse vaso está preso por outros vasos, entendeu? Então, quando você tem a doença hemorroidária, uma das principais queixas da doença hemorroidária é o quê? É a sensação de ter um caroço no ânus. Você tem um prolapso desses coxins. Nós, inclusive, já falamos isso. Já falamos sobre isso, E aí, esse coxim, ao sair, depende muito do tamanho dele. Se ele for pequeno, ele não sai. Mas ele vai crescendo. A doença é progressiva. Se você não interromper o que está causando essa doença hemorroidária, por exemplo, paciente que tem prisão de ventre, paciente que pega muito peso, a tendência é Aliás, doutor, desculpa te interromper novamente, mas sempre quando o senhor vem aqui tem uma recorrência muito grande de várias perguntas, né? E essa questão do peso está ligada com relação às perguntas que as pessoas nos encaminham, e vocês fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar aqui, inclusive está aqui agora para vocês no seu monitor, o nosso endereço de e-mail e também o nosso WhatsApp. Atenção, o WhatsApp é só texto, tá, gente? Muita gente liga e não consegue e reclama, mas é porque o WhatsApp é só mensagem de texto ou áudio ou vídeo que você mandar, tá? Esse número não é para ligar. Muita gente tem reclamado isso e liga lá na redação depois reclamando, mas isso a gente já tem avisado aqui, né? O que acontece com relação a essa questão das dúvidas que as pessoas têm nos encaminhado? Muita gente acaba voltando para hemorroida. É uma reclamação muito constante. Mesmo se abordando temas igual, por exemplo, o HPV, que o senhor falou aqui, também tem dúvidas aqui a respeito disso. Nós vamos tentar esclarecer na medida do possível, tá? É claro que é impossível a gente esclarecer todas as dúvidas, graças a Deus, que vocês participam conosco. As pessoas tendem, inclusive a produção separou temas de perguntas para nós não direcionarmos as pessoas que elas pedem que não sejam identificadas, tá? E nós vamos respeitar isso. O que elas perguntam muito é, a questão da hemorroida está ligada diretamente à alimentação, como, por exemplo, a questão da pimenta, né? Eles falam muito, olha, pimenta causa hemorroida, alimentos quentes, alimentação quente, tempero forte, causa hemorroida? Não, isso é mito. Na verdade, existem fatores que levam à formação da doença hemorroidária. Por exemplo, a gestação, paciente que entra em trabalho de parto, paciente que teve 2, 3, 4 filhos, mesmo por cesariana, esse paciente é um fator de risco para a doença hemorroidária. Paciente que tem prisão de ventre, que é constipado, que faz esforço para evacuar. Paciente que pega muito peso,
por exemplo, paciente atividade física vigorosa, paciente pega muito peso, muita carga, porque você vai ter um aumento intraabdominal, são fatores de risco para doença E hemorroidária. os atletas, como é que ficam nessa posição? Mas nem todo mundo. É uma soma de fatores. Aham. O fato de você pegar peso não quer dizer que todo mundo que pega peso vai ter a doença hemorroidária. Não, mas é um fator que leva. Uhum. Certo. E aí... Sim. Pode? Não, por favor, conclua. A pimenta, na verdade, como qualquer condimento, ela vai irritar o ânus, com ou sem hemorroida. É óbvio que quem tem a doença hemorroidária e se comer algum alimento condimentado, os sintomas vão ficar mais exuberantes. Por exemplo, você vai ter prurido, que é a coceira, ardência, queimação, na hora que for evacuar. Mas isso acontece mesmo em pessoas que não têm doença hemorroidária. Sim, sim. Irrita de qualquer forma, né? O senhor, como especialista, se orienta não usar essa alimentação muito frequente? Equilíbrio, porque tem pessoas que são apaixonadas por pimenta. Então assim, eu não vou tirar isso dela. Dizem que é saudável também, né? Em doses habituais, nada em excesso. Sim. Então assim, a pimenta ela é um condimento que faz parte do cardápio de algumas pessoas, faz. Eu vou tirar a pimenta do cardápio delas? Mesmo que elas tenham doença hemorroidária? Até não. questões culturais também, tá ligado? Também, então assim, o que eu falo? Vamos diminuir a quantidade. Não precisa parar, suspender. Agora, tem pessoas que comem pimenta e passam mal, comem pimenta e passam mal. E aí? Aí tem que colocar na balança. Vamos lá, tem gente que não come pimenta todo dia e passa mal. Bom, isso é de cada um. E tem que saber se ele comer pimenta ele vai passar mal, então cabe a ele tomar essa decisão. Mas assim, é equilíbrio. Certo. Vamos tentar ver se a gente consegue responder rapidamente. Toda pessoa que apresenta hemorroida tem que operar? Não. A doença hemorroidária, ela, teoricamente, 10 a 20% tem indicação cirúrgica. O fato de você ter a doença hemorroidária não quer dizer que você tenha que operar. É óbvio que tem médicos que, se você for com doença hemorroidária, ele vai querer operar você, porque o limiar dele é um pouco mais baixo para a indicação cirúrgica. Mas, teoricamente, o que a gente fala, o que a gente faz? 10 a 20% dos pacientes têm indicação de cirurgia. Eu, particularmente, o que eu faço, Simão, no consultório? Eu deixo uma decisão em conjunto com o paciente. Por exemplo, se o paciente ele tem a doença hemorroidária, mas ele não tem queixa nenhuma, ou tem pouca queixa, essa queixa ela não atrapalha a vida dele, o dia a dia, não precisa operar. Vai acompanhando. E vamos melhorar o hábito de vida desse paciente. Se esse paciente bebe pouca água, vamos beber mais água. Se ele se alimenta mal, que evolui, né? Ela é progressiva. Ela não regride. A doença hemorroidária não regride. Ou ela fica quietinha ali, ou ela vai aumentando de tamanho. Agora, se o paciente tem sintomas que atrapalham o seu dia a dia, fatores estéticos, fatores higiênicos que atrapalham, dor, queimação, sangramento, tem paciente que sangra e tem anemia. Nesses casos específicos, eu indico a cirurgia. Certo. Bom, então vocês podem ficar mais tranquilos, principalmente quem nos encaminhou as perguntas. Infelizmente não dá tempo mais para a gente responder outras perguntas, que são várias. Eu gostaria que, se puder, o senhor retornasse para a gente esclarecer parte dessas dúvidas aqui. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Marcos Tavares, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e vamos falar de pele. Aliás, vocês gostaram muito da semana passada que nós falamos
sobre algumas infecções e falamos sobre tratamento também de pele, né? A grande preocupação de todo mundo, principalmente quando fala de rosto, né? Ah, meu rosto vai ficar vermelho, que foi o tema da semana passada, nós falamos sobre a rosácea, né? Meu rosto está vermelho, está irritado, o que é isso, né? E ainda está tendo muito cravo, espinha, muita gente achava que era só cravo e espinha, e não era, como nós ficamos aprendendo aqui na semana passada com a doutora Cláudia, que está de volta conosco, aliás, nossa colaboradora aqui do programa Mega Profissionais, e que todo mundo gosta muito, né? Que bom. Sempre quando a senhora vem aqui. Hoje, especificamente, doutor, nós vamos atender alguns internautas que reclamam muito do furúnculo e também daquelas pintinhas. Foliculites. A irritação quando a pele, Isso. quando faz barba, o homem principalmente, depilações. né? E crianças quando nascem também com aquelas pintinhas. Impetigo. Não é isso? Nós queríamos saber mais, inclusive foi uma curiosidade minha, quando eu vi que realmente tinha muita gente reclamando de furúnculo. Sim. Falei, gente, isso não é uma questão do passado, isso não era uma questão só de zona rural que acontecia, mas pelo jeito não, né, doutora? Não. Por quê? Como é que funciona? O que Bom, é isso? as piodermites, para começar, né, para dar uma introdução, são doenças, afecções, que são infecções do folículo, onde sai o cabelinho, ou em volta do folículo, onde não tem o cabelinho, entre os folículos, na pele. Sim. O furúnculo, ela é folicular, ou seja, ela entra naquele buraquinho do pelo, vai para a glândula sebácea, e como você falou que o pessoal antigo falava, tem que tirar o carnegão, lembra? É verdade. Não era? É a bolsa de gordura que ele se alimenta. É uma bactéria que ama gordura. Então isso tem fundamento. Tem fundamento. Tá, aí a senhora vai e faz uma microcirurgia. Sim, quando o furúnculo, ele Doutora, mas pega... aquilo ali fica muito inflamado, né? Nossa, quando ele tem a gente chama flutuação, que ele aparece aquele amarelo dele, aquela parte, ele já está invadindo a parte mais profunda da pele, a derme, onde estão os anexos, onde estão os vasos que nutrem o pelo. E ainda as glândulas de suor e principalmente o que ele gosta da gordura da glândula sebácea. Como que é feito um tratamento desse? Bom, quando ele está bem exacerbado, né, como se diz, eu falo bem grave, a gente tem que intervir cirurgicamente, anestesia, drena esse pus, né, que é a reação inflamatória do organismo. É isso que faz doer. E isso que dói, lateja, né, e aí depois a gente tira mais profundamente o carnegão, que é a bolsa de pus que ele está se alimentando. Aí resolve. Aí a gente trata com antibióticos. O furúnculo é uma coisa, a doença, né, que ele pode causar vários furúnculos, chama furunculose. Então, às vezes, você vê a pessoa, às vezes, com várias cicatrizes profundas, porque ele tem uma enzima, essa bactéria chama hialuronidase. Então, ela lesa tanto a pele que ela faz uma lesão atrófica, ela profunda na pele. O que causa o furúnculo? O furúnculo é uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, extremamente presente na nossa pele. Então, às vezes você fala, poxa, eu peguei isso. Não, às vezes é a sua própria pele que já tem uma tendência. A gente vai falar em programas posteriores, por exemplo, de atopia, que eu brinco que o atópico já nasce, é uma doença genética, com o estafilococcus debaixo do braço de brinde. Então é um estafilococcus diferente, ele é mais agressivo e principalmente para pessoas que têm maior susceptibilidade, né? Essas pessoas que têm propensão a ter furunculose. Entendi. Tem alguma região do corpo que tem mais predisposição para dar furúnculo? Sim, os locais onde a gente tem mais gordura por milímetro cúbico de pele, ou seja, a coxa, né? As nádegas, né? Pernas, né? Quando ela vai se lastrando, apesar de não ter muita gordura, mas essa região, né, pélvica e de membros, onde você acumula mais gordura. Certo. Isso então, é gordura intra? E da nossa gordura normal, porque ele gosta de sebo. Então, onde que a gente tem maior gordura? Mas no rosto, por exemplo, nunca ouvi ninguém falar que tem furúnculo. Não, apesar de que aqui a preferência é de outra bactéria chamada Propionibacterium bactério, que hoje chama Cuticulum bacterium acne, que é a acne que a gente conhece vulgar. Que é menos agressiva do que o furúnculo. E menos agressiva desde que ela seja grau 1. Se ela for grau 6, ela dá
tanto, dá até sepse, dá infecção generalizada. Já peguei paciente Jesus. que Que aí é uma coisa evoluiu. muito mais séria. O organismo Nossa. inteiro pode vir a óbito. O paciente foi internado por um infectologista, voltou no meu consultório e já estava com a associação de piodermites, que era uma foliculite, junto com a acne. Eu tratei com antibiótico bem forte e resolveu, graças a Deus. Agora, a pessoa que tem furúnculo, ela pode ter novamente. Sim, ela tem uma propensão. Sempre eu falo que a furunculose, quando ela é doença, Aham. ele tende a aquele estafilococcus quase que participante da flora normal. A gente não fala mais flora normal, a gente fala microbioma. Então já faz parte da sua, como se diz, flora residente, que convive com você harmonicamente, desde que você não agrida essa pele. Pois é, agredir de que forma, doutora? As agressões, por exemplo, vamos pular um pouquinho para a foliculite. Sim. Qual a agressão que dá em volta do folículo que promove esse estafilococo de pular lá para dentro desse folículo e promover? Fazer uma baba, por exemplo. Exatamente, abrasão, a gente chama isso de abrasão. A lâmina, a própria lâmina. Ah, mas não pode ter uma dermatite de contato, uma alergia à lâmina? Sim, também. Podem coexistir vários fatores. Aham. Mas o próprio abrasão, você tira a epiderme, você tira essa camada mais superficial. Quando a senhora começou a falar de foliculite, quando a senhora começou a falar dessa questão do pelo, Sim. eu pensei, e o cabelo? Não tem nada a ver, né? Não, o cabelo, assim, ele pode ter afecções. Tá. Nós podemos ter, por exemplo, algumas, não é, ela dá uma alopécia, mas é chama de pseudofoliculite, às vezes dá na nuca, né? Nós podemos ter rebeliões de furúnculos, que eu chamo de carbúnculo, 5, 6 nessa área da nuca também. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Então nós temos alguns locais. Mas aí não tem nada a ver com couro cabeludo. Assim, afeta tá no couro cabeludo. Está no couro mas cabeludo. é porque o cabelo sai do couro cabeludo. Então ele é um folículo. Doutora, o couro cabeludo pode desenvolver doenças? Sim, muitas. E todas elas estão ligadas diretamente à queda de cabelo? Normalmente. Normalmente as alopécias, né? Como a gente conversou, um momento de live, né? Sim, sim. Nós temos alopécias que são autoimunes, como areata, fibrosante frontal, e todas podem coexistir com inflamações graves e quedas capilares graves e que precisam ser tratadas. Certo, certo. Eu vou citar um exemplo. Eu já tive, né? Parecia que eram espinhas no couro cabeludo. Sim. Sabe? Irritava aquilo. Eu falei, gente, eu acho que eu tô com espinha no couro cabeludo. Até uma vez eu conversei com a Sandra, Sim. ela falou assim, não é espinha. Ela falou alguma coisa que não me recordo agora, porque eu sou assim, eu guardo aquilo que eu tenho necessidade naquele difícil, momento. né? Naquele momento. Isso. Então, se eu vou usar aqui naquele momento, eu guardo. Se eu não for usar, ou seja, essa informação eu não vou usar, eu esqueço. Eu tenho esse mal comigo, assim. Mas em determinados momentos eu reativo isso. Eu lembro que ela falou, não, isso aí é uma inflamação, alguma coisa, eu não vou poder falar exato o que ela me falou, porque eu não me lembro, né? Também não vi. Mas é tipo umas espinhas, uns carocinhos, assim, que irritavam no couro cabeludo. Existe a acne necrotizante do couro cabeludo, Isso que é que eu ia grave. perguntar, pode ter acne no couro cabeludo? Sim, não é o estafilococcus. É o Streptococcus pyogenes, é outra bactéria. E tem uma alopécia, como a gente está falando de queda de cabelos que também existe, que chama alopécia abscedante. Tem que ser tratado com antibiótico também. Essa é gravíssima. Derruba o cabelo e faz abscessos no couro cabeludo, assim, bem exuberantes. Não chegou ao meu caso, não. Não. Mas ficava irritado. Tipo... Pode ser ter uma foliculite ou uma dermatitezinha, às vezes. Eu acho que ela tinha falado isso. Seborreica associada a alguma bactéria. Bactéria e fungos amam, né, ficarem juntos. É um amor incondicional, às vezes. Por isso que eu falo, nunca a gente pode desprezar uma infecção só bacteriana ou só fúngica. Principalmente o couro cabeludo, que tem todo o substrato que elas precisam, né? Certo, mas vamos voltar para a Isso, questão da vamos pele, voltar. que é, aliás, é uma das perguntas que eles mandaram, né? Isso. A questão da criança quando nasce Isso. e tem aquelas pintinhas, né, comuns São ali. papulopústulas, quer dizer, são pústulas de pus. E que podem se coalescer, pode se emendar e chamado impetigo estafilocócico. Esse impetigo pode dar em crianças de pré-escolares, escolares, porque as crianças até os 10 anos, elas não têm proteção de gordura, que são os ácidos graxos, que nos equilibram harmonicamente com essas bactérias
coexistentes, residentes na nossa pele. Então essa falta faz com que ela tenha maior propensão a ter piodermites. E uma das piodermites graves em crianças, tanto da tenra idade, neonatos, até 10 anos, é o impetigo. Tanto estafilocócico, que é esse de pus, né, elas estão pápias, que é sério, tem que tratar, que pode dar uma sepse, conforme o estado de debilitação da criança. Não que toda vez que vai ter uma sepse, mas se mal conduzido pode levar. E temos o impetigo não contagioso estreptocócico, que parece uma crosta de mel na pele das crianças. Isso é muito facilmente confundido com alergia, né? Sim, às vezes é eczema, né? Quando a gente fala eczema, nossa, abre um leque na cabeça, né? Eczema é o que? Uma crosta, uma placa? O que ele é, né? Então, a gente tem que saber etiologia, tem que investir em exames laboratoriais para saber o que é, que são exames complementares e que falam o que é. Para você. Aliás, eu preciso fazer um alerta aqui que as pessoas, inclusive quando a gente falava de furúnculo, né? Algumas pessoas relataram, inclusive na internet, que, não, eu mesmo fui lá e abri esse furúnculo, né, para tirar. O risco de contaminação é altíssimo. Altíssimo. Porque... Né? E aquilo ali evoluir para alguma coisa muito mais séria. Né? Pode aprofundar e a bactéria usar aquela enzima penetrante dela, que é a hialuronidase, e chegar à corrente sanguínea. E aí pode gerar a sepse. Meu Deus. É muito perigoso, gente. Cuidado com remédios caseiros, principalmente vocês veem aí no Dr. Google, né? Não, eu vou jogar ali, vou ver o que eu faço ali em casa e eu resolvo, né? E ali você pode estar realmente causando um problema muito maior para a sua saúde. Procure sempre um especialista nesses casos. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço novamente. Aguardamos que a senhora volte o mais breve possível. Com certeza. Tá bom? E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. E agora vamos falar de arte, vamos falar de cultura com Eduardo de Souza com Z, que já está aqui no programa. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo. Titular do quadro. Maravilha. Tá tudo bem mesmo? Tudo perfeito. Tudo 100%? Tudo 100%. Cabelo novo? Cabelo ok, o óculos ok. Microfone ok, tá tudo ok. Distanciamento ok. Distanciamento ok. Aliás, você é muito elogiado, sabia? Nas redes sociais. É mesmo? O pessoal gosta do seu estilo, né, do seu cabelo. Eu falei, eu tenho que observar melhor, que eu acho que vou fazer alguma coisa no seu sentido. Eu acho que não dá, não vai dar acho que dá muito. Pra dar uma puxada pra cá e tal. Uma repaginada. Vamos arrumar isso aí. Vamos pensar. Já está arrumado, modificar. Vamos dar uma pensada, Em breve teremos novidades. Em breve teremos novidades aqui para vocês. Mas você está muito bem acompanhado. Estou. Não é isso? Que é do Lucas. O Lucas Bate. Trouxe alegria, gente boa, um rapaz talentosíssimo. E muito boleto para pagar. Pois é, daqui honra estar aqui, meu Deus do céu. Aliás, nós estávamos inclusive até conversando aqui no intervalo comercial. O programa está completando agora 18 anos, né? Então muita gente já passou aqui. Gente, já pode beber, tirar a carteira de motorista? Isso, exatamente. Nós já atingimos a maioridade, né? Felicidade. Inclusive penal. Aí o que acontece? O Eduardo me mencionando, né? Não elogiando você, porque eu vi umas postagens suas no Instagram. Sim. E aí o Eduardo falou assim, não, ele já esteve aqui nisso. Eu falei, você tá brincando? Já Mesmo? Sim, Já sim. esteve aqui no... Aí quando você tirou a máscara, porque aqui na Rede Mega, no programa de TV, a gente fica com máscara o tempo todo, só tira para gravar mesmo, né? Aí quando você tirou a máscara, que você falou um pouco, aí eu lembrei. Reconheceu. Sim.
Só que Porque tá bem diferente, não Você tá? veio acompanhado e você estava de boné. Sim, É, lá de boné. você- É porque eu com máscara o pessoal não conhece. Quando eu tiro a máscara, aí que o pessoal não conhece mesmo. Então continua a mesma coisa. É, eu, Né? por exemplo, só te conheço daqui. Aí, ó, que Aí felicidade. eu vi a questão do Instagram, Os vídeos. né, do tudo. Instagram. É claro que é brincadeira, né? Sim. Você está fazendo um sucesso muito grande, né? Nas Amém, redes obrigado. sociais, no Instagram. E a produção me mandou, né? A pauta, mandou os vídeos, né? E eu Certo. fui olhar mais o seu Instagram e me chamou a atenção alguns fatos, né? Nós aqui temos o conhecimento e o trabalho com as redes sociais e marketing digital há muitos anos, né? Inclusive eu tenho um doutorado agora em marketing digital. Nós analisamos rapidamente o Instagram. Até o pessoal de casa, os internautas, né, tem nos mandado vários vídeos, né, muita gente pedindo pauta, pedindo para vir ao programa, né. Nós estamos escalando os convidados, tá, gente? E vamos, na medida do possível, atender todos os pedidos de vocês, ou pelo menos parte deles, né. Graças a Deus nós estamos com uma audiência muito grande. Mando um abraço gigante agora para Brasília, tá? O que nos surpreende, muita audiência em Brasília. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, né? E a produção me mandou os vídeos, né? Eu olhei o vídeo, não lembrei de você, que você já tinha vindo aqui, e me chamou muita atenção o teu Instagram lá, principalmente a questão do engajamento. Sim. Imediatamente a gente já olha o Já engajamento, olha, né? Já dá uma olhada. Então, os comentários, por exemplo, né? Que as pessoas comentam em cima das suas postagens, né? Sim, Eu sim. falei, olha que interessante, né? Ele está realmente tendo uma repercussão muito boa. Sim, sim, sim. Ali o pessoal. Cara, meus seguidores são uma família pra mim, de verdade, assim. O pessoal gosta demais. Tanto de postagem em feed, tanto de stories. Stories também, o pessoal, quando eu começo a postar minha rotina, o Você pessoal está engaja com mesmo. quantos anos agora? Tô com 21. 21, muito bom. 21. Né? Você começou esse trabalho tem quanto tempo já? Vai pra 4 anos, eu comecei com 17 anos. Sabe que fiz a conta certa, meu Deus? Eu acho que sim. Eu acho Ele que sim. veio com Vamos 17, contar, 18, né? 19, 20, 21. 21. Parabéns. Ele veio com quantos anos aqui? 17. Não. Não, Sim, não, não, 18. 18, porque tem 3 Não anos. tem esse tempo todo. Não. Sim, sim. 3 anos, 3 Sim. anos. Luiz, Eu- junto com Luiz. outro comediante. Um grande amigo meu. É verdade. Eu comecei com 17, eu vi no ano posterior. Olha aí. com 18. E foi difícil esse trabalho, você construir esses seus seguidores? Nossa, Quantos seguidores você tem lá? muito Quantos você tem lá? Eu tô com 34 hoje. E 34. como é que foi essa construção? Cara, Sua essa audiência? construção foi complicada e eu consegui, durante o tempo, fomentar os seguidores da seguinte forma. Primeiro, a coisa mais difícil que eu acho é achar a veia cômica. E eu consegui achar, tipo assim, depois de 2 a 3 anos que eu consegui, tipo assim, gente, essa linha aqui deu certo pra mim, é minha cara, eu consigo fazer de forma mais espontânea, não fazer forçado, e o pessoal comprou minha ideia. A hora mais difícil é essa, achar Se a você me linha. permite uma observação, Sim. e aliás, conto com o Eduardo agora para me corrigir se eu estiver errado. Sim, sim. Você falou, foi difícil achar sua veia cômica, né? Certo. Eu acho que, na verdade, você nasceu com ela, né? Porque todo comediante nasce com uma veia cômica. Sim, sim. Talvez o caminho a Isso. percorrer é que talvez você venha ter Sim, descoberto depois. Ele É foi isso? experimentando até que encontrou realmente qual Porque é. já nasceu comediante. Sim, Um comediante não se com faz. certeza. Né? Não consegue se fazer um comediante. Eu concordo Você contigo. consegue aprimorar, Aprimorar. trabalhar, encontrar um caminho, mas não consegue. É igual fazer. cantar, não tem como a pessoa Comediante. aprender a cantar, não tem como. Eu é sou só testemunha viva disso. E Eu já eu? tentei cantar, eu falei, eu tenho que aprender. eu? Eu sou eu testemunha também, disso. Não é, Eduardo? Hã? Eduardo que toca, canta, né? Já É um showman, né? Não, mas. Estiloso, Aí ele tudo. vem e apresenta. morou no Novo Mundo, cara que deu tudo Começa a contar aliás, coisas, nós tá precisamos falar o vendo? quê? Novo Mundo é um bairro aqui de Goiânia. Novo Mundo, Novo verdade, Mundo, galera, das Quebradas. né? Pessoal de Brasília como se Das fosse, quebradas. sei lá. É o quê? Pessoal de Brasília, que você falou de Brasília, né? É. O Novo Mundo é como se fosse Nós estamos o quê? em várias cidades hoje do país. Novo Mundo? Agora em Brasília, eu Não, Novo Mundo é como se fosse um bairro nobre de Brasília. Ah, para. concordo Quem nasce plenamente. do Novo Mundo Tô rindo de alegria. já nasce tô com rindo de a alegria. luz, com a estrela. Sério? Estrela, sabe que eu que é o gosto tiro de quando boa. nasce fazendo tá. O pai falando, nasceu! Tá. Mas, gente, eu gosto demais do Novo Mundo. Eu Você sempre, gosta? sempre. Cara, o e as Novo pessoas de Mundo, lá eu- também Novo são Mundo é tão o segundo carinhosas. maior bairro de Goiânia. O primeiro verdade. é Jardim América, depois Novo Mundo. Olha Jardim aí, América olha aí. é Aliás, a produção separou uns vídeos que você tem lá no Instagram. alegria. Vamos rever aqui. Vambora. Vamos dar uma Pode olhadinha. soltar pra gente, por favor. Não sou de fazer ameaça, mas Coronga vai ter voltar. Não tô querendo
te apressar, mas quero minha vida de volta. Tô tão em casa que eu tô me sentindo móvel. Quero tirar minha bunda desse sofá logo. Eu tenho certeza, vou pirar da cabeça. Se isso não acabar, serei mais um desempregado nesse mundo. Você mais um vagabundo. Você igual meu tio. Dentro de casa não aguento minha família não. A gente briga até por um pedacinho de pão. E adivinha, tô com saudade das fofocas da vizinha. Dentro de casa não aguento minha família não. A gente briga. Misericórdia, né? E tá completo no canal do Jacques. Sofrimento, né? Rapaz, mas que desespero. Agora, quem que... você que tá cantando mesmo? Eu tô cantando, cara. Você acredita? É você mesmo que tá cantando? Olha que Ele interessante. canta, toca. Ele cantar, então. Cara, Sim, mas sim. eu canto, eu sou limitado, né? Mas eu preciso aprimorar. Você nasceu em qual cidade aqui? Eu lembro que Eu sou nascido em Goiânia, mas eu moro minha vida toda no Canedo. Então eu me considero Tem o canedense. título. É porque você fala assim, Será não, que onde ele você não morou? recebe o título Porque da dependendo do cidade? local, você fala, onde você morou? Então, eu nasci em Aliás, Goiânia, né? a produção tem um vídeo aí que você fez lá apresentando os bairros De Senador Canedo. Elogiando, Quero mandar um elogiando o abraço pro senador. pessoal do Senador Canedo. Nós também temos uma grande audiência lá em Senador Canedo. Canedo é Sim, maravilhoso, Que é viu? coladinho com o Novo Mundo, é Novo, importante Exatamente, falar isso aí. Para vocês que não conhecem, que estão em outra cidade, Senador Canedo é uma cidade bem próxima de Goiânia, que na verdade é quase, não é considerada ainda a Grande Goiânia como Aparecida de Goiânia, É. né? Mas é muito próximo, 5 minutos, 15 Pertinho. minutos, né? É pertinho. É 20 quilômetros. 20 quilômetros. Passou do Novo Mundo, subiu o morro, tá lá. Vocês hoje gostaram do Novo Mundo. Hoje nós estamos homenageando A o região bairro leste Novo da Mundo. cidade. Região leste, é isso aí. Vamos lá, tem já o vídeo aí do Senador Canedo, ele apresentando o Senador Canedo, vamos lá. Cristo Redentor. Eu vou falar da minha cidade, Senador Canedo, conhecida também como Senador Faz Medo. Essa daqui é a Praça Criativa, é onde o pessoal vai pra comer x-tudo, andar de skate e levar baculejo da Romu. Esse daí é o Morada do Morro, lugar tranquilo, graças a Deus. Esse daí é o terminal, é onde o pessoal vai pra vender o City Pass que cai da empresa. Daí, ó, é o Irapuru, onde eu moro. A única coisa boa que tem é a feira de quinta e quando tinha um Baikal. Essa daí é Hitmix, ó, risca a faca pesada, era pago pra entrar e resto pra sair. Esse aí é o Jardim das Oliveiras, mas lá eles acham que é Goiânia já. Esse daí é o shopping, o pessoal só vai porque tem a loteria e o VaptVupt. Esse daqui eu rodei o show do Senador Canedo. Você pode ter certeza que todo ano vai ter show do Leonardo. É incrível. Essa daí é a feira de domingo, a feira mais top que tem na cidade. O pessoal que sai do freio vai pra comer pastel e o pessoal da missa também. Essa escola aí é o PXT. Eu estudei lá quando não era militar e toda vez que acabava a aula a gente passava na Lan House pra jogar CS. É a Rua dos Eucaliptos. Serve pra você buscar Buriti pra fazer raia, tirar foto pra casamento e fugir da barreira policial quando você vai pra Caldas Novas. Esse daí é o Cristo de Senador Canedo. O pessoal vai pra orar no monte, pra tirar foto e sempre tem um corno que pincha ele todo ano. Você passava em Senador Canedo, você ia lá em Senador Canedo. Não, Depois que soltou esse vídeo, você não pode nunca mais. Ele é um participar. guia, Cara, isso guia acredita turístico. que o Ele é pessoal, Ele é o guia turístico de o pessoal ama esse vídeo. Adora, né? Adora. Mas Cê- realmente cê- eu gostei cê- também muito. Você gostou? Agora, quem prepara os roteiros? Quem faz esses roteiros desses vídeos? Como é Chama-se que um rapazinho chama Lucas Batista Moraes que você mesmo? cá estou. E como é que você faz? Tem uma equipe que grava pra você? Como é que funciona? É tudo muito manual, artesanal. Às vezes, quando, por exemplo, eu falo assim, cara, essa ideia, eu acho que ela fica muito distorcida da realidade, aí eu tento, mando pra alguns amigos que é comediante, falo assim, cara, será que eu viajei demais nessa ideia? Aí ele tenta colocar meus pés no chão, entendeu? Tem um grupo. Você viu Importante que... dizer É, isso. porque eu vejo Sim. que tem alguém gravando ali pra você, né? Não, mas Alguém grava. eu coloco aqui, eu mesmo me filmo, entendeu? Com a câmera frontal, é meio rápido. Agora tem um outro vídeo também que eu achei fabuloso também, vamos ver se a produção pode soltar pra gente. E quem me ajudou foi o Jackson Nier gravar esse, ó. Entendi. Alô, Facebook? Aqui o Orkut falando, beleza, irmão? Queria dizer que eu, Orkut, era bem melhor que você, Facebook. Eu tinha várias funções e dava pra me hackear bem mais fácil. E se eu voltar, você vai ver o tanto de foto feia que o pessoal postava lá. Tinha essa de Photoshop, não. E sem falar nos jogos. Quem nunca aí virou a madrugada pra roubar a fazenda do amigo na colheita feliz? Ah, tinha o Café Mania, meu primeiro contato com a culinária. Mas na vida real, não sei fritar um ovo. E sem falar no DD Tank, o melhor teste de mira que tinha. Ah, e no meu Café Mania, os lanches saíam bem mais rápido do que o do McDonald's. E dava pra criar avatar e modificar como você quisesse. Eu me senti o Dr. Ray. E sem falar nas comunidades. Tinha comunidade pra tudo. Tinha comunidade pra quem não tinha comunidade. Ah, e tinha os depoimentos. E o que já teve de briga pelo primeiro lugar nos depoimentos não tá escrito. Eu era bem melhor que você. Deixa eu falar com ele. Espera aí, rapaz. Deixa eu falar com Pera ele. aí. Desculpa, é o MSN aqui querendo falar.
Esse foi um quadro mais de... Rapaz, você resgatou esse pessoal, né, do Orkut. Foi fantástico. Agora, você Obrigado. também bolou esse papo aí? Como é que foi? Sim, eu tentei organizar é um quadro que eu quero dar continuidade. TBT Nostalgia, aí nesse dia foi do Orkut. Eu quero trazer mais coisas, tipo assim, for nostalgia, tipo propaganda, sabe? Aquelas propagandas que... Entendi, antigas e tal. Qual que é o seu objetivo na internet? Você quer ser um influenciador conhecido nacionalmente, mundialmente? É isso? Sim. Quem que é a sua inspiração? Cara, minha inspiração é muito... Cara, de Instagram, não tenho tantas, mas agora de comédia são vários. O Whindersson, Nacional... você queria falar do Whindersson. Não, nacional... Você me lembrou muito quando o Whindersson estava começando. Nacional, eu tenho um apreço muito grande por Eduardo Stablish, que o pessoal assistia muito no Pânico, aquele humor meio besterol, mas ele tem uma pegada teatral muito boa. Ele tem uma peça chamada Minha Série de Desculpas, que era muito boa. Sim. Muito Agora, boa. o que eu posso te falar, baseando naquilo que eu vi, é que realmente você tem que seguir nessa linha, né? E que obrigado. você vai ter sucesso, sim. Amém. É bem jovem, é muito trabalho, nós sabemos Muito. disso, né? Que não é fácil ali, trabalhar Com certeza. muito para ter essa Muito. projeção. Mas você vai conseguir. Amém. Tenho certeza absoluta. Tá Concorda, caminhando Eduardo? muito bem, tá caminhando Muito bem. obrigado e agradeço. Viu? Aliás, depois eu queria que você conversasse com a produção para a gente bolasse alguma coisa, algum sketch, alguma coisa assim para Sim. apresentar, né, aqui no programa, pra você vir mais Claro, vezes. claro. Amém. Sempre. Volto mais Tá bom? vezes. Aí vamos bolar alguma coisa interessante. Nós precisamos Viu? sorrir. Né? Precisamos, O nesse sorriso momento cura. tá meio complicadinho, Cura e mas vamos... liberta. Tá brincando, hein? Obrigado, Maravilha. tá? Eu que Obrigado agradeço. pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Eduardo. Sempre nos traz boas pautas Obrigado a aqui você. para o programa. É sempre Sempre. bom te ver aqui. também. Até semana que vem, né, Eduardo? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. É isso aí. Passa rápido, passa rápido. Passa rapidinho. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pelo carinho. Continue mantendo contato conosco através das nossas redes sociais e também do nosso e-mail. As suas sugestões de pauta são muito bem-vindas aqui no programa. Espero todos vocês na semana que vem. Fiquem com Deus.